Olá, queridos e amados irmãos e irmãs. Estamos aqui para este momento de reflexão na Palavra de Deus. Como venho fazendo nas nossas últimas reflexões, eu escolhi um tema específico e hoje eu quero estudar um pouquinho com vocês sobre o tríplice ofício de Jesus, como nosso grande profeta, grande sumo sacerdote e o nosso grande rei. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que queremos refletir sobre a sua palavra. Para iniciar, eu quero trazer para vocês uma música chamada Jesus, o Salvador. Vamos ouvir. Jesus, o Salvador, deu a sua vida pelo pecador. Jesus morreu na cruz, só Ele é que a vida eterna te conduz. Jesus, Jesus, com o seu amor mostrou quão grande é o Senhor. Jesus, Jesus, morreu na cruz. Não tem luz nem paz, busca as respostas em quem não as traz. Andam por caminho sem direção, não entendem que só Jesus é salvação. Jesus, Jesus, com o seu amor mostrou quão grande é o Senhor. Jesus, Jesus, morreu na cruz. Jesus, o Salvador, deu a sua vida pelo pecador. Jesus morreu na cruz, só Ele é que a vida eterna te conduz. Jesus, Jesus, com o seu amor mostrou quão grande é o Senhor. Jesus, Jesus, morreu na cruz. Jesus, o Salvador, deu a sua vida pelo pecador. Jesus morreu na cruz, só Ele é que a vida eterna te conduz. Jesus, Jesus, com o seu amor mostrou quão grande é o Senhor. Jesus, Jesus, venceu na cruz. Ok, queridos irmãos e irmãs, como disse, quero retratar aqui hoje o tema, o tríplice ofício de Jesus, começando com o seu primeiro ofício, que é de profeta. Para entendermos um pouco sobre esse tríplice ofício, é necessário entender o que cada um desses ofícios representa. O ofício profético. Você já parou para pensar o que um profeta fazia lá no Antigo Testamento? O profeta era o porta-voz de Deus para com o povo. O profeta era chamado por Deus, enviado por Deus para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, e em boa parte dos casos os profetas eram chamados para anunciar a lei de Deus. Por exemplo, um dos profetas que pré-exílio, ou seja, Jeremias, que pregou a palavra de Deus antes do povo ser levado para a Babilônia como cativos, como escravos. Esse profeta sofreu muito, porque ele ainda iniciou sua atividade muito jovem e foi muito perseguido por causa da pregação da palavra de Deus, por causa da pregação de lei. Ele dizia: olha, arrependam-se, porque senão vocês serão escravizados. E o povo queria matar Jeremias por isso. O povo não acreditava que Deus iria fazer isso com eles. Então essa é a função do profeta. Mas, e Jesus? O que Jesus tem a ver com isso? É claro, Jesus foi o grande profeta, o profeta dos profetas. Jesus ensinou, Jesus pregou, não a uma pequena população, mas Jesus anunciou a palavra, ensinou para multidões de pessoas.
E Jesus diz lá em Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está pregando, Jesus está ensinando. Depois em Marcos 6:1 e 2, Jesus diz assim, olha, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então Jesus pregava a palavra de Deus lá na sinagoga, na igreja dos judeus, né? Então veja bem, resumindo esta parte profética de Jesus, nós temos a seguinte situação: Deus, profeta, povo. Ou seja, Deus vem até o profeta e o profeta vai ao povo. Em que sentido? Deus orienta esse profeta, né? E esse profeta fala ao povo. No caso de Jesus, Jesus já é verdadeiro Deus. Então, com a sabedoria divina, ele anuncia a palavra, ele prega a palavra, ele ensina o que realmente é necessário para a salvação de todas as pessoas. E é isso que Jesus veio fazer como o nosso grande profeta. Ensinar o que deveríamos fazer para a nossa salvação. Ou seja, crer no Senhor Jesus e na sua obra, e assim podermos ser salvos. Então veja bem, sempre lembre-se disso. A função do profeta é intermediar entre Deus e o povo. Jesus é o nosso único intercessor, Jesus é o nosso único intermediário. Ou seja, ninguém mais pode interceder a nós junto a Deus, a não ser Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. O segundo ofício de Jesus. O segundo ofício de Jesus é de sumo sacerdote. Mais uma vez, nós vamos lá para o Antigo Testamento. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Os sacerdotes eram a tribo de Levi, né? E eles cuidavam do templo. Eles ofereciam sacrifícios a Deus, sacrifícios que eram levados pelo povo, e sacrifício por eles mesmos. Então os sacerdotes eles ofereciam sacrifícios pelo povo e por eles mesmos. Era a forma que o povo tinha para receber o perdão de Deus. Era uma oferta também a Deus, né? O sacrifício era uma parte importante do culto, onde o povo ia a Deus e também tinha um intermediário. O povo não chegava direto e ia ao templo e queimava a sua oferta. Eles levavam a oferta até o templo, o sacrifício, e ali os sacerdotes faziam esse trabalho. Ali os sacerdotes ofereciam esse sacrifício, né, a Deus em nome do povo. Então o sacerdote seria isso. E todas as ofertas sacrificiais do Antigo Testamento apontavam para uma única oferta que seria definitiva, para um único sacrifício que seria definitivo. Então todos os sacrifícios apontavam para o sacrifício de Jesus. E este foi único e suficiente para nós. Jesus sacrificou-se em nosso lugar. Jesus morreu por nós, entregou-se por nós na cruz do Calvário para nos dar perdão, vida e salvação. Então, por isso, hoje, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Sim, ainda temos a nossa oferta no culto, que é de louvor, de gratidão ao nosso bondoso Deus por tudo que Deus tem nos dado dia após dia, mas o sacrifício, ele não é mais exigido do povo de Deus. Por quê?
porque Jesus fez esse sacrifício e o sacrifício de Jesus foi definitivo. Então hoje, todas as vezes que nós olhamos para a cruz de Cristo, nós lembramos que Jesus morreu, mas ele não ficou na sepultura, ele não ficou pregado na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, conquistando para nós perdão, vida e salvação eterna. Então, lá em Hebreus, no capítulo 7, versículos 26 e 27, nós lemos assim, olha: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Esse é Jesus, a si mesmo se ofereceu, santo, inculpável, puro, sem mácula, sem defeito. Esse é o nosso grande sumo sacerdote, Jesus. Então veja bem, vamos recapitular. Como é o profeta? Deus vem ao profeta e o profeta vai ao povo. Aqui o sacerdote, o caminho é inverso. O povo vai ao sacerdote e o sacerdote vai a Deus. Uma outra função muito importante do sacerdote lá no Antigo Testamento é que o sacerdote orava pelo povo. E isso Jesus fez, sempre. E Jesus continua intercedendo por nós junto ao Pai diariamente. Poderíamos dizer que Jesus continua orando por nós, olhando por nós. Então Jesus é o nosso grande intercessor, o nosso grande intermediário como sumo sacerdote. E veja que maravilha, Jesus nos ensinou como profeta e Jesus intercede por nós junto ao Pai como nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos buscar em outros lugares, em outras coisas, em deuses falsos. Nós temos o acesso direto através de Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isto é maravilhoso, querido irmão e querida irmã. E por fim, nós temos o terceiro ofício de Jesus, que é o ofício real. E aqui, para resumir o ofício real de Jesus, nós dividimos esse terceiro ofício em 3 partes. Primeiro, nós temos o reino do poder, onde Jesus governa todo o mundo, com o seu poder. Como Deus criou, Deus também mantém este mundo. E em Jesus, Ele está governando. Jesus governa o mundo e tudo que nele existe. Se nós estamos passando por um momento tão difícil, tão complicado agora, com essa pandemia, podem ter certeza, Deus permitiu que isso acontecesse, mas Ele está no comando. Podem ter certeza disso também. Deus está tentando nos mostrar de alguma forma que Ele é soberano. Talvez hoje nós não conseguimos entender, mas amanhã, depois de amanhã, nós vamos olhar para trás e ver, realmente, Deus é soberano. E nós poderemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. A segunda parte deste terceiro ofício de Jesus é o reino da graça. O reino da graça consiste em Jesus governar todos os cristãos, toda a sua igreja aqui neste mundo. Jesus está governando a sua igreja e por isso, mais uma vez, podem ter certeza, Jesus não vai deixar que a sua igreja se acabe aqui neste mundo. Talvez muitos podem pensar, agora com essa pandemia, com as igrejas fechadas, é o fim de tudo. Não, não é o fim, queridos irmãos. É o momento de nos fortalecer. É o momento de servir a Deus ainda com mais afinco, com mais vigor, com mais fé. É o momento de nos apegarmos, porque Deus está ali conosco.
Jesus, no reino da graça, está governando e conduzindo a sua igreja, e podem ter certeza, Jesus conduzirá a sua igreja em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, para que nós possamos sair lá na frente ainda mais fortalecidos, unidos, e com mais alegria possamos cultuar a este Deus que até aqui nos ajudou. E o terceiro reinado de Jesus é o reino da glória. E este consiste em Jesus governar todos aqueles que já partiram e estão com Cristo no paraíso celestial, no reino da glória, na pátria celeste, lá no céu. Então Jesus continua governando a sua igreja lá no céu. Aqui nós fazemos parte da igreja militante, ou seja, nós trabalhamos para que a igreja continue crescendo e para que o evangelho continue sendo pregado. Lá no céu faremos parte da igreja triunfante, e muitos dos nossos entes queridos já fazem parte da igreja triunfante e estão sendo governados por Jesus lá no céu. Então, este terceiro ofício consiste em Jesus governar o mundo, a igreja aqui na terra e a igreja lá no céu também. Por isso, nós louvamos a Deus dia após dia por tão grande amor derramado ou demonstrado a cada um de nós através de Jesus, que é nosso profeta nos ensinando, que é nosso sacerdote, sacrificando-se em nosso lugar, que é nosso rei, governando todo mundo aqui, governando a sua igreja terrena e governando a sua igreja na pátria celeste. Que Deus nos abençoe nesta fé, que Deus nos abençoe para que nós possamos sair sim mais fortalecidos lá na frente, e que assim possamos sempre unidos, juntos, anunciar Cristo para todos, pois esta é a grande tarefa da igreja cristã aqui neste mundo, a tarefa de todos nós como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus, nosso profeta, sacerdote e rei. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Em nossa oração incluímos todas aquelas pessoas que passam por dificuldades. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado por esta oportunidade que temos para estarmos aqui neste momento, refletindo sobre a sua santa palavra. Esteja sempre conosco, nos orientando, nos ensinando, intercedendo por nós junto ao Pai, querido Jesus, e nos governando aqui neste mundo, nos preparando para a pátria celeste, que é o nosso lugar. Aquelas pessoas que passam por dificuldades, por problemas, por situações adversas na vida, enfermidades e outras coisas mais, que o Senhor possa abençoá-los, acolhê-los e recuperar toda a sua situação, para que possam viver tranquilamente firmados em Ti, Senhor Deus. Esteja com a nossa igreja aqui, a igreja militante, e permita que juntos possamos sempre com fervor anunciar Cristo para todos. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto, e nos dê a paz. Amém. Queridos irmãos, para concluir o nosso momento aqui, quero deixar mais uma música para vocês. Jesus é nosso amigo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Não perca o nosso culto no próximo final de semana.
nosso amigo, Ele é a força, nossa luz, é o Senhor Jesus. Cristo nos conduz ao estar perdido, o caminho eu lhe digo. Escute aqui, amigo, Jesus está contigo, pois nos salvou, nos libertou. Cristo sua vida doou. Ele é amor, morreu em nosso favor. É a salvação, nos tirou da perdição. Cristo Salvador, nosso Senhor, é puro amor. Jesus é nosso amigo, Jesus é o Senhor. Ele é nosso amigo, Ele é a força, nossa luz, é o Senhor Jesus. Cristo nos conduz ao estar perdido, o caminho eu lhe digo. Escute aqui, amigo, Jesus está contigo, pois nos salvou, nos libertou. Cristo sua vida doou. Ele é amor, morreu em nosso favor. É a salvação, nos tirou da perdição. Cristo Salvador, nosso Senhor,